Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é o Renato Gaúcho falando. Olha, o prêmio dessa semana é um pouquinho diferente. São 3 livros, um de pensamentos, um de histórias por mim contadas durante os últimos 30 anos, e tem outro que é de crônicas. Todos eles você vai adorar, tenho certeza. Para participar e ganhar, é a mesma coisa de sempre. Se inscreva no canal, dê o seu joinha nos vídeos, acompanhe as histórias até o final, ative o sininho para ser notificado sempre que tiver história nova, enfim, participe o máximo que você puder do nosso canal A Força do Amor. Tá legal? Aquela mulher nunca tinha me tratado bem, mas também nunca tinha falado comigo daquele modo. Fiquei ali me perguntando o que eu tinha feito para ela falar assim comigo, naquele tom. Mas antes que eu perguntasse qualquer coisa, ela fez aquela acusação. Minha filha está internada, viu? Por tua culpa, ela quase morreu. Minha culpa? Mas como assim? O que foi que eu fiz? E você ainda pergunta? Você obrigou a menina a tirar a criança, deu até dinheiro para ela comprar o remédio para abortar e agora fica aqui se fazendo de sonso? Você quer saber? Suma daqui. E, por favor, não procure a minha filha nunca mais, seu inútil. Sabe, eu fiquei ali sem entender nada. Como assim eu tinha obrigado a Eliane a tirar a criança? Mas que criança? Aliás, que história mais sem pé nem cabeça era aquela de que eu tinha dado dinheiro para ela comprar remédio para abortar? Que absurdo! De onde é que essa mulher tinha tirado uma coisa dessas? Ela só podia estar louca. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu conheci a Eliane por acaso. Eu digo isso porque morava praticamente do outro lado da cidade. Nunca tinha ido àquele bairro. Fui até lá porque estava querendo comprar uma moto, aí vi um anúncio na internet, gostei da moto, o preço também estava bom e resolvi dar uma conferida. Só que a moto não tinha nada a ver com o que tinha sido anunciado, de modo que acabei perdendo o meu tempo. Quer dizer, pelo menos serviu para que nos conhecêssemos, eu e a Eliane. Lembro que eu estava no terminal, esperando o busão, queria ir até o centro, quando ela se aproximou e perguntou as horas. Dei uma conferida no celular, falei que faltavam 20 para as 4, ela agradeceu e depois, vendo que eu estava fumando, perguntou: escuta, você por acaso não tem um cigarro para me arranjar? Tirei o maço do bolso e dei o cigarro a ela. Ela acendeu e continuou ali, do meu lado, fumando. Eu, naturalmente, dei assim aquela olhada básica. E deu para perceber que era uma moça bem bonita. Quer dizer, parecia bem simples, digamos até que meio descuidada. Mas, de todo modo, tinha um rostinho de anjo. Eu perguntei o seu nome e a gente começou a conversar. Olha, podia até ser impressão minha, mas pelo jeito que ela tinha de falar, parecia ser do interior. Sabe? Fiquei ali puxando conversa, fazendo perguntas, até porque ela deu a abertura. Perguntei se ela também iria pegar aquele ônibus, se também ia para o centro, mas ela falou que não, que na verdade estava esperando o alimentador chegar para ir embora para casa. Sabe, reparando no jeitinho dela, não sei o que deu em mim, mas no impulso, acabei fazendo aquele convite. Perguntei se ela tinha alguma coisa para fazer em casa, se estava com pressa. Como ela falou que não, eu aproveitei. Então, estava aqui pensando, você não está afim de tomar alguma coisa comigo? Tem uma lanchonete ali, a gente pode conversar um pouco mais. Falei aquilo e apontei na direção da lanchonete que tinha do lado de fora do terminal. Ela deu assim uma olhada, depois sorriu e falou que até poderia ser, mas que o problema é que ela estava sem vale transporte para voltar para casa depois, se saísse do terminal. Falei que pagaria a passagem para ela, que isso não era problema. Ela ainda ficou me olhando assim meio pensativa, até que acabou aceitando. Para resumir,
acabamos ficando juntos naquele dia mesmo. Pelas tantas, a gente ali conversando, bebendo. No meio da conversa, eu pedi um beijo e ela não recusou. Primeiro fiz um carinho assim, na mão dela que estava próxima assim do balcão. Falei que ela era bonita. E quer saber, não foi uma coisa gratuita só para ganhar o beijo, não. Ela realmente era linda. Repito, rostinho de anjo. E no fim, não deu outra. O beijo acabou acontecendo. E um beijo foi puxando o outro, como costuma acontecer nesses casos. Olha, como valeu a pena ter ido àquele lugar. Foi a primeira coisa que eu pensei. Eu tinha ido ver aquela moto do anúncio, né? E no fim, acabei conhecendo aquela menina tão linda e tão simplesinha. Olha, gostei dela demais. No fim, mais do que simplesmente pagar a sua passagem, acabei embarcando no alimentador com ela e fomos juntos até a sua casa. Fomos já abraçados dentro do ônibus e eu tratei de curtir cada momento ao lado dela. Até a acompanhei até o portão, depois que a gente desceu. Era uma casa assim bem simplesinha. Na verdade, havia mais 2 casas no mesmo terreno, assim mais profundo. A gente ainda ficou ali mais um pouco. Trocamos mais alguns beijos, alguns carinhos, até que nos despedimos e eu voltei lá para o ponto. Mas sabe quando você fica com a imagem da pessoa na cabeça? Demorei para chegar em casa, mas fui pensando no que tinha acontecido naquela tarde abençoada. O fato é que desde aquele dia, não consegui tirar mais a imagem dela do pensamento. Tanto que no sábado, acabei pegando o carro do meu pai emprestado e fui lá até onde ela morava. Fiquei ali passando na frente da casa dela, na expectativa de vê-la ou na janela, ou sei lá, no pátio. Eu podia até ter batido palmos no portão, perguntado por ela, mas sei lá. Achei melhor ficar esperando que ela aparecesse. E à tardinha, ela realmente apareceu. Meu coração quase saltou pela boca quando a vi virando a esquina e caminhando no sentido de casa. Liguei o carro e me aproximei dela assim, bem devagar. Ela se assustou um pouco, mas logo me reconheceu e sorriu. Júnior, você por aqui? Pedi que ela entrasse. Falei que tinha dado uma passada para vê-la um pouco. Tinha batido um pouco de saudade. E ela só sorriu e entrou. Perguntei de onde que ela estava vindo e ela falou que era do serviço. Trabalhava num restaurante, ali perto mesmo. Trocamos um beijo, mas um beijo tão ardente e tão apaixonado. Olha, mesmo sendo precipitado, talvez, da minha parte, sei lá, mas eu acho que estava... Se não estava apaixonado ainda, estava rumando, sabe, para a paixão. Porque, sabe que você fica pensando na pessoa o tempo todo? Já acordar pensando numa pessoa que você conheceu apenas um dia ou 2? A verdade é que aqueles últimos dias todos eu tinha passado pensando nela. Eu nunca tinha provado um beijo tão gostoso. Essa menina, na verdade, me enfeitiçou. Fomos a uma lanchonete, pedi um lanche pra gente, alguma coisa para beber, e ficamos ali, conversando e curtindo a companhia um do outro. Para minha alegria, ela confessou que também tinha pensado em mim e sentido a minha falta. Olha como me fez bem ouvir aquilo. Apesar de ser apenas a segunda vez que a gente se via, não sei o que estava acontecendo comigo, mas não era da boca para fora. Eu tinha sentido saudade, falta dela mesmo. Não dava para negar que era pelo menos era o que me parecia uma menina assim muito especial. Não era por qualquer uma que eu sentia esse tipo de coisa. E repito, aos poucos a gente foi se aproximando. Ela também parecia estar gostando de mim, até que um dia
conheci a mãe dela. Estávamos namorando, ali dentro do carro, na frente da sua casa, quando a mãe dela, isso eu só fui saber depois, quando ela entrou na casa e eu perguntei, a mãe dela passou segurando uma menininha assim pela mão e nos viu. Repito, só fiquei sabendo que era sua mãe porque ela falou. Só que não sei, a mulher, quando nos viu ali juntos, ela olhou com uma cara tão feia, como se não tivesse gostado de ver a gente ali, dentro daquele carro, se beijando. A mulher foi, sabe Deus onde, voltou, e a gente ainda estava ali. Só que dessa vez, em vez de seguir reto, a mulher parou e se aproximou assim do vidro do carro, com aquela mesma cara de quando tinha saído. E sem desfazer a carranca, falou: "Tá ainda aí, Eliane? Você não vai entrar?" Falou aquilo e ainda olhou feio para mim. A Eliane então falou que já ia entrar, que só ia ficar mais um pouco. E a mulher retrucou: "Sei, não demora, viu? Tem que dar banho na Franciele, dar comida para ela, a obrigação é tua." Falou aquilo e saiu pisando duro, levando a menininha pela mão. Mesmo que já estivesse quase adivinhando, até porque, pelas palavras daquela mulher, não era difícil adivinhar, perguntei quem era a Franciele, se era aquela garotinha que estava com a sua mãe, e ela confirmou. E acrescentou que a menina era sua filha, que ela era mãe solteira. Fiquei surpreso, porque ela não tinha comentado nada comigo que já era mãe. Perguntei do pai da menina, e ela falou que a sua filha não tinha pai. Só disse isso. Quer dizer, ainda falou mais alguma coisa, não sei se para encerrar a conversa, mas ela disse que era melhor entrar, para a mãe dela não ficar brigando com ela depois, e de modo que o assunto terminou ali. Nos despedimos com um beijo e ela então foi para casa. Sabe, se eu disser que não fiquei um pouco abatido por saber que ela já era mãe, estaria mentindo. Até porque eu não esperava. Não esperava e não imaginava. Ela não tinha nem comentado, nem por cima, sobre esse assunto. Acho que foi mais isso o que me deixou tão mal. O fato de ela não ter me prevenido, conversado comigo antes. De todo modo, procurei não levar muito a sério, até porque, hoje em dia, isso já se tornou tão comum, né? Eu não ia deixar de sentir por ela o que estava sentindo, só pelo fato de ela já ser mãe. Estávamos juntos há pouco tempo, menos de 3 meses, 2 meses e 10 dias, para ser exato. E num sábado, lembro que eu fui vê-la de novo. Mas olha, a mãe dela me disse uma coisa que me deixou completamente transtornado. Porque ela nunca me tratou bem, aquela mulher. Aliás, só sabia olhar de cara feia para mim. Mas aquele dia, ela se superou. Você ainda tem coragem de vir aqui perguntar da Eliane, seu traste? Meu Deus do céu, repito, mulher nunca tinha me tratado bem, mas também nunca tinha falado comigo daquele jeito. Fiquei ali olhando para a cara dela e me perguntando qual seria o motivo dela ter dito aquilo para mim e naquele tom. Só que antes que eu perguntasse alguma coisa, ela ainda acrescentou: "A Eliane ainda está internada por tua culpa. Ela quase morreu. Você sabia?" Minha culpa? Ué, que foi que eu fiz? Que foi que você fez? Mas você é muito cara de pau mesmo, né? Obriga a menina a tirar a criança, até deu dinheiro para ela comprar o remédio e vem perguntar o que aconteceu? Olha, eu fiquei paralisado quando eu vi aquilo. Olhando para a cara dela, que de repente virou as costas e fechou a porta na minha cara. E eu ainda devo ter ficado ali mais algum tempo, não sei quanto,
para assimilar aquela... Sabe, eu fiquei sem entender nada. De onde que aquela mulher tinha tirado aquela história? A mulher falou que eu tinha obrigado a Eliane a tirar a criança. Mas que criança, meu Deus? Que história mais sem pé nem cabeça? Ainda falou que eu tinha dado remédio, ou dado dinheiro para comprar remédio para abortar. Meu Deus, que mulher louca! Só podia ter ficado doida. Eu fiquei sem saber o que pensar. Aquilo só podia ser um engano. Imagine, nem grávida a Eliane estava. Eu a tinha visto na quarta-feira anterior, a gente até ficou junto. E pelo menos para mim, ela não comentou nada de gravidez. Imagine o estado em que eu fiquei. Principalmente porque aquela mulher nem quis mais falar comigo. Repito, bateu a porta na minha cara. Será, meu Deus, eu fiquei ali me perguntando, que isso que essa mulher falou é verdade? Quer dizer, pelo menos um pouco da verdade, né? Porque a outra parte não tinha nada a ver com a realidade. Mas será que a Eliane estava mesmo grávida? E tinha tomado o remédio para abortar? E no fim precisou ser até internada? Quase morreu, segundo a mãe dela. Mas por que ela não tinha me contado nada? Aliás, eu jamais teria permitido que ela cometesse uma loucura dessas. Olha, eu me senti tão mal, com o coração tão apertado. Porque, se é que ele estava esperando esse filho, só podia ser meu. Até porque de quem mais? Era comigo que ela estava saindo? A não ser, naturalmente, que tivesse outro homem na jogada. E ela, claro, não tinha me contado nada, imagine. Só que é claro que não tinha. Ela não faria isso comigo. Ela também estava gostando de mim. Disso não tinha dúvida. Olha, me virei pelo avesso de tanto que aquele episódio me consumiu. Tive de esperar 3 semanas, nem mais nem menos, para tirar aquela história limpa. Tentei vê-la antes, mas só depois de 3 semanas consegui encontrá-la. Ela estremeceu quando me viu. Eu percebi. Ficou branca. Eu estava com o carro do meu pai, encostei assim bem do seu lado e pedi que ela entrasse. Porque precisava conversar com ela, só que ela não quis. Melhor não, Júnior. Como não, Eliane? A gente precisa conversar. Que história é essa que você fez um aborto? A mãe me falou tanta coisa, me culpou pelo que aconteceu, falou que eu te dei dinheiro para comprar remédio para o aborto, que te obriguei a tirar a criança. Eu não estava sabendo de nada. Será que você pode me explicar? Em vez de responder, ela só engolia em seco. Nem me olhar nos olhos. Ela me olhava, até que pelas tantas começou a caminhar, e eu então desci do carro e fui atrás, a pé mesmo. A alcancei e a segurei pelo braço. Mas aí, ela se irritou e falou aquilo com a voz alterada. Me solta, Júnior, tá me machucando. Eu mereço uma explicação, Eliane. Me fala, pelo amor de Deus, que história é essa de aborto, que você tirou uma criança? Já que você quer tanto saber, é verdade. Eu fiz um aborto. Tá satisfeito? Mas que aborto? O que você está me dizendo, Liane? Você não fez isso, né? Fala pra mim. Você estava grávida. Você tirou o nosso filho sem me dizer nada. Que nosso filho, Júnior? O filho nem era teu. Olha, quando ela falou aquela frase, eu senti aquele golpe. Foi como se uma tonelada de ferro batesse com tudo na minha cabeça. Até afrouxei a mão que segurava o seu braço. E ela então conseguiu se desvencilhar. Ainda sem acreditar
num fio de voz, ainda fiz aquela pergunta estúpida. Não era meu? Mas como assim não era meu, Eliane? De quem era então? Naturalmente que ela não respondeu. Ela saiu andando assim, a passos rápidos, aproveitando que eu tinha ficado sem forças para me deixando ali completamente embasbacado. Devo ter ficado ali naquela mesma posição durante não sei quanto tempo, olhando para o vazio, enquanto ela se afastava. Demorei para acreditar que aquilo fosse verdade. Aliás, ainda não consegui acreditar completamente até agora. Quer dizer, aconteceu e eu não posso negar que aconteceu. Mas sabe quando alguma coisa dentro de você não quer aceitar? Ela tinha outro. Além de mim, ela ainda se encontrava com outro. Como pôde? Se bem que também tem o seguinte, né? O que eu sabia sobre ela? É uma pena que você só se dá conta de uma coisa depois que a desgraça acontece. Eu não sabia nada dessa menina. Até para me contar que tinha uma filha de 2 anos, que era mãe solteira, ela demorou para contar, quer dizer. A mãe dela contou, né? De um certo modo. Ela só confirmou. Mesmo assim, será que ela teria me falado alguma coisa se eu não tivesse descoberto? Eu não sabia nada sobre ela. Muito menos sobre o seu caráter. Por isso, me pergunto, por que embarquei nessa canoa furada? É uma coisa que eu não consigo entender. Porque eu não sou um cara burro. Pelo menos não a esse ponto. Tudo bem, era uma menina bonita. Eu me encantei pelo seu jeito, mas... Meu Deus, eu devia ser mais sensato. Digo isso porque a gente se conheceu naquele terminal e ela aceitou prontamente ir a uma lanchonete comigo, mesmo sem me conhecer, sem saber que tipo de pessoa eu era. Simplesmente aceitou. E, inclusive, trocamos um monte de beijos já naquele primeiro dia. Convenhamos, né? Não chega a ser uma coisa assim aconselhável. Uma menina trocar um monte de beijo com um cara que ela conheceu no terminal. Mas sabe, parece que na hora eu não pensei nisso, ou pelo menos não. É claro que não dá para julgar o caráter de uma pessoa, de uma mulher, só por isso. Assim como de um homem, mas eu devia ter sido mais cauteloso, não me atirado tanto de cabeça nessa história. Ela acabou engravidando de outro. Quem sabe até antes da gente se conhecer. Escondeu de mim, fez o aborto, e se não fosse pela sua mãe, quem sabe eu jamais tivesse sabido de absolutamente nada. Inclusive, pelo menos aos olhos da mãe dela, eu era o culpado da gravidez. Imagine, eu não estava sabendo de nada. Era mais um bobo. Apesar de tudo, apaixonado do jeito que estava, de cabeça virada, não aceitando ficar sem ela, eu ainda fui atrás, não desisti. Tentei retomar o nosso namoro, mas só levei um fora atrás do outro. Até da mãe dela, eu voltei a escutar poucas e boas. Porque na cabeça daquela mulher, eu tinha engravidado a sua filha. Era o responsável, inclusive, pelo aborto que ela tinha feito. A mulher chegou a ameaçar, até chamar a polícia, se não fosse embora dali de frente da casa dela. Foi nesse dia, inclusive, que eu falei com a Eliane pela última vez. E ela ainda foi capaz de me dizer aquela frase: vai embora, Júnior, se toca, sai do meu pé, pelo amor de Deus. Essa frase ainda ressoa aqui na minha cabeça até hoje.
Como dói ser tratado desse modo pela pessoa que a gente mais ama na vida. Olha, naquele dia, eu quase cometi uma desgraça. Saí pela estrada, andando numa velocidade tão alta que, olha, foi por Deus que não aconteceu até uma tragédia. Eu me senti tão fora de mim, tão fora do mundo, tão perdido. Na verdade, ainda não me recuperei do baque. Até hoje não consegui me reencontrar, me reerguer. E duvido outro cara no meu lugar que tivesse já se recuperado, levando tanto na cabeça como eu levei. Foi uma atrás da outra. E o pior é que não tenho nem esperança, né? Mesmo que eu voltasse a procurá-la, só ouviria da sua boca coisas como aquelas que ela me falou naquele último dia. Vai embora, Júnior. Se toca. Sai do meu pé. Como doeu. E como continua doendo, porque essa frase se repete dentro da minha cabeça milhares de vezes por dia. Porque eu fico recordando, mesmo sabendo que me faz mal, que não adianta, eu continuo recordando e ouvindo a sua voz, me mandando embora, me tocando dali. E o pior é que o tempo passa e eu não consigo esquecer. Para minha tristeza, até hoje, não consegui tirar essa menina da memória e do coração. E quer saber? Eu acho que, se continuar assim, não vou conseguir. Não vou ter força para tirar essa mulher da cabeça. Para esquecer essa pessoa que só me fez mal, meu Deus. Por quem me apaixonei de um modo tão bobo e que ela desprezou, como se eu fosse o homem mais miserável da face da terra. E na próxima quarta-feira, 15 horas, não perca. Ele estava tão séria, com a expressão assim, tão carregada. Eu pedi que você viesse aqui, Valério, porque eu tenho uma coisa muito séria para te falar. Que foi, amor? Fala, tô ouvindo. Não me chame de amor. Não somos mais nada um do outro. Se não fosse essa pendência, essa necessidade que você saiba... Enfim, eu nunca mais ia querer ver a tua cara. Não esqueci o que você me fez, viu? Tá certo, Rosana. Eu vou fingir que não te amo, então, tá bom? Que você não significa nada para mim. Pode falar. O que é? Quando ela finalmente abriu a boca e falou, eu fiquei tonto. Primeiro não acreditei. Depois, pensei que talvez... Isso é verdade, Rosana? Eu e a Rosana... Você está falando sério? A gente já se conhecia fazia algum tempo. Até porque ela também era ali do bairro. Só que, até então, a gente nunca tinha conversado. Ela era vendedora numa loja, ali mesmo, perto da minha casa. E um dia, eu fui até essa loja em que ela trabalhava, sem saber, claro, e justamente foi ela que veio me atender. E me atendeu de um jeito tão atencioso, até conversamos um pouco, enquanto ela me ajudava a escolher uma camisa. Eu, sinceramente, não imaginava que ela fosse uma garota tão bacana, tão simpática. Aliás, simpática e bonita. Sorriso encantador. Não nego que acabei me interessando por ela. Eu estava sozinho na época. Tinha terminado um relacionamento fazia quase um mês. E desde então, não me envolvia com mais ninguém. No fim, algum tempo depois, acabei voltando àquela loja com o pretexto de comprar mais alguma coisa. Só que, na verdade, o que eu queria mesmo era vê-la de novo. Conversar um pouco mais com ela. Inclusive, foi outra vendedora que nesse dia se aproximou de mim. Mas eu falei que preferia ser atendido pela Rosana, porque já era seu freguês. Enquanto me atendia, eu fui puxando assunto, até que pelas tantas criei coragem e perguntei aquilo que eu mais queria saber: se ela tinha namorado.
E quando ela falou que não, eu cheguei à conclusão de que era o meu dia de sorte. Em vez de simplesmente convidá-la para sair, achei melhor não ser tão afoito. Até porque fiquei com medo de receber uma negativa e apenas perguntei: então, Rosana, puxa, eu gostei tanto de conhecer você. Aí eu estava aqui pensando, você não quer me passar o teu número? Para a gente poder conversar mais, se conhecer melhor. Ela ficou indecisa, assim, a princípio. Depois sorriu e acabou concordando. E ela me sorriu de um jeito tão lindo, tão terno, que eu fiquei até com a impressão de que ela gostou de eu ter pedido o seu número. Ela acabou me passando o número do celular, mas eu não digitei no meu aparelho. Ela mesma colocou no verso de um cartãozinho da loja e me entregou. Olha, eu fiquei tão feliz. Saí daquela loja com um sorriso nas orelhas. Até porque senti também que ela deu mostras de que tinha gostado um pouco de mim, pelo menos um pouco. Para resumir, foi assim que começou a nossa história. Ela tinha me dito que não podia ficar mexendo no celular, nem atendendo ligação no horário de trabalho. Mesmo assim, não resisti e mandei aquela mensagem. Oi, Rosana, aqui é o Evair. Tô te mandando essa mensagem só para te dizer que você é muito linda. Não consigo parar de pensar em você. Qual a chance da gente se ver ainda hoje, depois que você sair aí da loja? Fui direto, até com uma certa confiança. Nem pensei na possibilidade de ela me dar, sei lá, um fora. Até porque, se fosse para fazer isso, ela nem teria me passado o telefone. Como eu já estava imaginando, a resposta não veio. Pelo menos não de um modo assim imediato. Somente mais tarde, lá pelas 8h15 da noite, é que ela mandou a resposta. Oi, Evair, desculpa, só vi agora a sua mensagem. Eu te falei que não podia ficar mexendo no aparelho, no horário de serviço. A minha chefe aqui era muito rigorosa. Falei que não tinha problema, que até imaginava que aquilo fosse acontecer. E no fim, ela falou que tinha coisas a fazer naquele dia, mas que se eu quisesse, poderíamos marcar alguma coisa para o dia seguinte. Não perca, é na próxima quarta-feira, 15 horas, na íntegra, a emocionante história de Evair e Rosana em mais uma edição de A Força do Amor.